O que você está vendo é uma tigela de encantamento, um dos inúmeros exemplos encontrados na Mesopotâmia, datados entre os anos 500 e 700 depois de Cristo. Essas tigelas, geralmente rasas e feitas de argila, têm o tamanho de uma tigela de cereal. Assim o nome indica. As tigelas de encantamento são cobertas por fórmulas mágicas, destinadas a afastar demônios ou proteger contra o azar. Esses encantamentos normalmente começam na borda e espiralam para dentro, em direção ao centro, onde frequentemente se encontra um pequeno desenho de um demônio, às vezes amarrado em uma corrente, simbolizando o que a tigela fará com o demônio. Alguns desses desenhos parecem representar e atacar especificamente um demônio feminino. Embora muitos conheçam a história de Adão e Eva, um aspecto menos conhecido da história judaico-medieval popularizou a ideia de que Eva não foi a primeira esposa de Adão. Ele foi inicialmente emparelhado com uma figura demoníaca chamada Lilith. Mas quem exatamente era Lilith? De onde surgiu essa ideia e o que aconteceu com ela? Isso fez com que essas comunidades recorressem à magia para se protegerem contra suas características. Lilith remonta a 4.000 anos na antiga demonologia mesopotâmica. O próprio nome Lilith provavelmente deriva da palavra suméria Leio, geralmente traduzida para vento ou espírito, e das palavras acadianas Lelu e Litu, uma classe de demônios masculinos e femininos, respectivamente. Embora muito pouco se saiba sobre esses seres eram compreendidos na antiga Mesopotâmia, textos médicos acadianos antigos culpam os demônios do tipo Lelu por todos os tipos de doenças e condições físicas. Geralmente, nesses textos, esses demônios atacam pessoas do sexo oposto, Lelu atacando mulheres e Litu atacando homens. Por exemplo, um texto médico atribui sintomas semelhantes a convulsões a Lelu e Litu. Ele descreve os sintomas. Se quando um estado de confusão se apodera dele, ele revira a parte branca dos olhos e o sangue escorre do nariz, então o texto oferece uma explicação para os sintomas de uma mulher, Lelu, e para um homem, Litu. Em outras palavras, esses demônios estão causando o problema. Outro texto os culpa pelas febres. Se quando isso o aflige, ele continuamente grita por dentro, ele abre e fecha os olhos, ele tem febre, as pontas dos dedos das mãos e dos pés estão frias, e se você tentar fazer aquele paciente falar, ele não responde, atribuindo os sintomas à mão de Lelu. Outros textos antigos da Mesopotâmia sugerem que se acreditava que os demônios Lelu eram os fantasmas infelizes dos jovens homens e mulheres que morreram prematuramente e, portanto, estavam condenados a vagar pela terra sem descanso. Esses textos se concentram especialmente em mulheres jovens que morreram antes de fazer sexo ou antes de ter filhos, aterrorizando os jovens homens neste estado de limbo. Um texto diz: ela desliza na cabeça de um jovem homem pela janela, referindo-se a uma jovem não casada que nunca engravidou, cujo alfinete de roupa um bom homem nunca afrouxou. A figura mencionada aqui, uma donzela Lilith, aparentemente era um tipo de espírito errante infeliz, associado à sexualidade negativa. A referência à figura demoníaca entrando pela janela de um homem sugere que eram considerados um tipo de súcubo, um demônio feminino que seduz, prende e faz sexo com homens enquanto eles dormem. A estudiosa Alice Z argumenta que esses demônios eram personificações demoníacas da inveja sexual, os fantasmas infelizes de pessoas que nunca encontraram satisfação sexual em vida. Portanto, a estratégia ritual para lidar com esses espíritos era realizar um ritual simbólico de casamento, chamado de fazer estatuetas de um demônio Lilith masculino e feminino, e em seguida, realizar um casamento entre as duas estatuetas. O objetivo deste ritual era fazer com que os dois demônios perdessem o interesse em suas vítimas humanas. No passado, estudiosos argumentaram que o chamado relevo de Berne era uma representação babilônica de uma figura divina feminina, mas a maioria agora acredita que provavelmente é Ishtar ou alguma outra deusa. Note que estamos falando sobre um tipo ou categoria de demônio, não uma única entidade chamada Lilith. Isso é verdade para a maior parte de sua história. Apenas em tradições judaicas posteriores, Lilith começa a se cristalizar uma personagem distinta com sua própria narrativa. Mesmo nesta fase inicial, há figuras nomeadas que parecem ter influenciado o desenvolvimento posterior da figura singular Lilith.
Um poema épico chamado Gilgamesh e a Árvore Hupu, que data de cerca de 2000 anos antes de Cristo, parece se referir a um demônio feminino chamado Lel, embora os estudiosos contestem a tradução. O que é mais amplamente aceito é que Lilith foi inspirada pela deusa demoníaca mesopotâmica Lamashtu, conhecida por atacar bebês e mulheres durante o parto. Arqueólogos descobriram dezenas de amuletos da antiga Mesopotâmia projetados para proteger as pessoas de Lamashtu. Ela é frequentemente retratada com características animais e humanas, às vezes com uma cabeça de leão ou pássaro, coberta de penas e com garras nos pés. Muitos dos encantamentos destacam especificamente a ameaça que ela representa para as mães que dão à luz e para os recém-nascidos. Um antigo encantamento assírio sobre Lamashtu e Natimortos diz que ela é feroz e temível, divina, filha de Anu. Ela é uma loba, ela intercepta os jovens correndo, ela esmaga totalmente os pequeninos. Nesta primeira camada da história de Lilith, encontramos um forte foco nos perigos do parto e da infância, que estavam entre as fases mais perigosas da vida na antiguidade. Embora a reconstrução de estatísticas precisas da antiguidade seja desafiadora, o assiriólogo Jonathan C. Smith estima que a mortalidade infantil era de cerca de 20 a 30% no período pré-moderno. Momentos da existência humana e Lilith, na mitologia judaica posterior, parecem ser uma combinação dessas figuras e ansiedades, mesclando o papel de Lamashtu, sequestradora de bebês, com a sexualidade negativa dos espíritos Lelu fantasmagóricos. Então, de que forma vamos da antiga demonologia mesopotâmica a Lilith? Assim a conhecemos hoje na mitologia judaica. A história de Lilith, cuja primeira esposa de Adão não tem base na Bíblia hebraica. A palavra Lilith aparece na Bíblia hebraica, mas apenas uma vez, em uma única menção em Isaías 34. Neste capítulo, o Deus de Israel exala vingança sobre o vizinho reino de Edom, transformando-o em um deserto. O versículo 14 pinta um quadro da devastação, uma terra desolada habitada apenas por animais selvagens e criaturas demoníacas. Gatos selvagens se encontrarão com hienas, cabras demônios chamarão um ao outro. Lá também Lilith deve descansar e encontrar um lugar para repousar. O texto não oferece mais detalhes, aparentemente confiando que o público sabia o suficiente sobre Lilith para não precisar de explicações adicionais. Lendo nas entrelinhas, Lilith parece ser um demônio do deserto de algum tipo, ou pelo menos um demônio que se sente confortável em um deserto árido. No entanto, a tradução real aqui é contestada. Alguns estudiosos argumentam que a palavra Lilith não é o nome próprio de um demônio específico, mas de forma a ser Lelu da antiga Mesopotâmia, refere-se a um tipo ou classe de demônio e, portanto, deve ser traduzida igual a Lilith, com L minúsculo. Outros argumentam que Isaías 34, versículo 14, não se refere a um demônio, mas sim a algum tipo de criatura noturna ou pássaro, conforme uma coruja. Essa discordância é evidente em diferentes traduções. A NVI traduz a palavra para criaturas noturnas, a ESV para night bird e a KJV para coruja. A tradução NRSV geralmente reflete a posição majoritária entre os estudiosos. Vale mencionar que a interpretação sobrenatural ganhou força muito cedo. Quando a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego, os antigos tradutores gregos traduziram a palavra Lilith para um tipo de centauro, e a tradução latina do versículo traduziu Lilith para Lâmia, um monstro matador de bebês na mitologia greco-romana. Portanto, embora haja uma grande incerteza sobre esta passagem hoje, pelo menos na antiguidade, este versículo foi entendido para se referindo a algum tipo de criatura sobrenatural, se não a um demônio específico. Ao longo das eras do bronze e do ferro, temos vislumbres de um tipo de demônio feminino antimaterno que mata crianças, às vezes concebido assim uma entidade singular igual a Lamashtu. Esta figura encontra seu caminho na demonologia do judaísmo do Segundo Templo. Por exemplo, Lilith aparece nos manuscritos do Mar Morto, de forma neste hino exorcista. E eu, o sábio, entoo a majestade de sua beleza para aterrorizar e confundir todos os espíritos de anjos destruidores, os espíritos bastardos, os demônios e Lilith. Aqui, Deus é invocado para afastar um desfile de espíritos malignos. Espíritos bastardos provavelmente refere-se à descendência de anjos e humanos, conforme descrito no livro de Enoque.
Lilith aparece assim uma entidade singular, mas com poucos detalhes, revelando que ela foi concebida pela comunidade dos manuscritos do Mar Morto. Outros pergaminhos mostram que alguns judeus antigos continuavam a ver Lilith de forma de um tipo de demônio. Por exemplo, se você procurar Isaías 34, versículo 14 no grande pergaminho de Isaías encontrado em Qumran, encontrará o plural Lilot, Lilith, sugerindo uma categoria genérica de demônio em vez de um ser específico. Não temos muito mais evidências desse período, mas Lilith se tornou um assunto muito maior nos primeiros séculos do judaísmo rabínico. O Talmud babilônico menciona Lilith em diversas ocasiões, onde ela é concebida um demônio feminino humanoide com asas e cabelos longos. Um rabino até propõe proibir as pessoas de dormirem sozinhas à noite, avisando que qualquer um que durma sozinho em uma casa será apreendido por Lilith. Mas ela não era apenas uma preocupação para os rabinos. Voltemos às tigelas de encantamento. Este é um conjunto de evidências que mostram que as comunidades judaicas na Mesopotâmia a reconheceram assim uma inimiga demoníaca na vida cotidiana, levando-os a desenvolver estratégias rituais para anulá-la. Diferentes comunidades religiosas, como mandans e cristãos, usavam tigelas de encantamento. No entanto, a maioria dessas tigelas foi composta em aramaico judaico-babilônico, mostrando muitas sobreposições entre os textos rabínicos e essas tigelas. Elas datam da mesma época em que o Talmud foi concluído, e os rabinos podem ter sido os especialistas em rituais que ajudaram a compor os encantamentos. Muitas dessas tigelas foram encontradas no que hoje é o centro-sul do Iraque, onde uma grande e vibrante comunidade judaica deve ter vivido no final da antiguidade. Essa comunidade aparentemente recorreu a essas tigelas de encantamento como uma forma de lutar contra Lilith. Muitas dessas fórmulas são como papéis simbólicos de divórcio, nos quais o praticante se divorcia de uma Lilith. Um exemplo típico diz: esta é a escritura de divórcio da Lilith, Lilith masculina, Lilith feminina. Você está despida. Sua mãe é a Lilith Pali Haddad. Saia de casa, da moradia e do corpo deste Hormes, filho de Ima, e de sua esposa. Com este texto podemos aprender algumas coisas. Presumivelmente, um homem chamado Hormes estava preocupado com os demônios de Lilith e encomendou esta tigela para proteger sua casa e sua esposa. Os papéis simbólicos do divórcio mencionam Lilith de forma genérica, sugerindo que se referem a uma espécie de demônio, não a uma figura específica. Além disso, encontramos uma Lilith com nome próprio, Lilith Pal Haddad, semelhante a outros demônios na mitologia judaica e cristã, que têm nomes específicos como Beel ou Asmodeus. Também aprendemos que Lilith era considerada tanto masculina quanto feminina, lembrando os demônios Lelu e Litu da antiga Mesopotâmia. O estudioso Nama Vasni argumenta que o sexo dos demônios de Lilith é muitas vezes ambíguo, podendo se transformar dependendo de quem vitimam. Uma tigela de encantamento judaica diz explicitamente: isto é um amuleto contra a Lilith que assombra a casa deste Efra, que pratica a violência, atropela, flagela e mutila, aparecendo para os homens como uma mulher e as mulheres como um homem. Com esta fórmula, vemos novamente que Lilith é vista como uma espécie de demônio que muda de forma. Até agora, cobrimos muito terreno, desde a antiga Mesopotâmia até os primeiros séculos do judaísmo rabínico. Ao longo de 2.500 anos, vemos uma consistência surpreendente na crença em figuras demoníacas, conhecidas por matar bebês ou vitimar sexualmente pessoas. No entanto, notamos que está completamente ausente dessas evidências a noção de que Lilith foi a primeira esposa de Adão. De onde surgiu essa ideia? Esse mito emerge no início do período medieval, aparecendo pela primeira vez no alfabeto de Ben Sira, um texto judaico anônimo datado de algum lugar entre o século VIII e o ano 1000. O texto expande a história do Jardim do Éden, encontrada em Gênesis. Nele, Deus cria Lilith do pó da terra, assim como Adão, mas ela desafia a autoridade de Adão, recusando-se a ficar por baixo durante o sexo. Ela argumenta que, como ambos foram feitos da mesma terra, são iguais. Quando Adão se recusa a deixá-la subir, ela pronuncia o inefável nome de Deus e voa para o Mar Vermelho. 3 anjos a perseguem para trazê-la de volta, mas ela se mantém firme. Depois que eles ameaçam afogá-la, ela diz: deixe-me. Fui criada apenas para causar doenças em bebês. Aqui vemos uma explicação mítica de por que Lilith está associada ao assassinato de crianças. A seguir, vemos uma justificativa mítica para o uso de amuletos anti-Lilith.
Os anjos e Lilith eventualmente chegam a um acordo, com ela jurando que poupará bebês que usam um amuleto. Em geral, Lilith, no alfabeto de Ben Sira, é uma anti-mãe malvada e desafiadora que mata bebês humanos e, ao mesmo tempo, dá à luz centenas de bebês demoníacos. De onde veio essa lenda? Ela se baseia em ideias anteriores de que Lilith, ou Liliths em geral, são responsáveis por matar crianças e estão associadas à sexualidade negativa, como um súcubo que exige papéis simbólicos de divórcio para remover sua presença maligna da vida de uma pessoa. No entanto, a noção de que ela era a esposa de Adão parece emergir de uma falha percebida na trama do livro de Gênesis. Os estudiosos há muito reconhecem que existem duas histórias da criação em Gênesis, cada uma oferecendo um relato diferente da criação da humanidade. Em Gênesis 1, lemos que Deus criou os humanos à sua imagem, homem e mulher, ele os criou. Já em Gênesis 2, é dito que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro de vida, seguido pela história de Deus criando Eva a partir da costela de Adão enquanto ele dormia. Alguns estudiosos judeus reconheceram essas diferenças e tentaram harmonizar os dois relatos, sugerindo que descrevem a criação de duas mulheres diferentes, a primeira sendo Lilith e a segunda, Eva. A figura de Lilith é amplamente conhecida pelo público moderno, mas sua identidade continuou a evoluir na mitologia judaica ao longo dos séculos. No período medieval, Lilith se tornou uma figura proeminente na tradição mística judaica conhecida como Cabala. Existem vários mitos sobre Lilith em textos cabalísticos, mas um desenvolvimento notável é sua combinação com a figura do mal, criando um paralelismo entre Adão e Eva e Lilith e Samael, conforme explica o estudioso do misticismo judaico Joseph Dunn. Contudo, a transformação mais dramática na história de Lilith ocorreu no século XX, quando ela foi rebatizada de uma figura malévola para uma digna de respeito e se tornou um ícone feminista. Em 1976, um grupo de mulheres judias fundou uma revista com a missão de amplificar vozes feministas judaicas e ser um agente de mudança nas comunidades judaicas. Decidiram nomear a revista Lilith. Segundo Susan Weidman Schneider, uma das fundadoras, a capa da primeira edição apresentava nossa versão artística da supermulher judia, que conseguiu amalgamar quase todos os papéis possíveis: mãe grávida, médica, estudiosa e garçonete de canja de galinha, equilibrando tudo em uma corda bamba enquanto usava uma fantasia. Naquela primeira edição, abordaram a questão de Lilith, explicando por que escolheram seu nome. Conceberam Lilith não como uma bruxa vingativa, mas como uma figura feminina poderosa que irradia força e assertividade, recusando-se a cooperar em sua própria vitimização. As qualidades que a definiram como perversa no alfabeto de Ben Sira, sua independência e recusa em se submeter, foram reivindicadas como traços positivos no final do século XX. Essa reformulação feminista de Lilith saiu das comunidades judaicas e encontrou um novo lar, especialmente nos círculos pagãos contemporâneos. Uma rápida pesquisa no YouTube revela bruxas contemporâneas publicando guias sobre como trabalhar com Lilith em práticas rituais diárias. Essa reinterpretação positiva também se reflete na sociedade americana mais ampla. De acordo com os principais sites de nomes de bebês, o nome Lilith disparou em popularidade desde o início de 2010. Em 2010, Lilith era cerca da posição 900 em relação para os nomes mais popular para meninas e saltou para o número 270 em 2020. Portanto, durante a maior parte de seus 4.000 anos de história, Lilith foi vista como uma figura inequivocamente malévola e perigosa, especialmente para as mulheres. No entanto, no século XXI, estamos testemunhando uma reviravolta irônica em sua narrativa. Lilith provou ser não apenas uma personagem surpreendentemente duradoura, mas também maleável, sendo remodelada para ressoar com o público contemporâneo. Se você quiser aprender mais sobre demonologia antiga, estarei ministrando um curso online sobre exorcismo no cristianismo primitivo, com foco nos séculos após Jesus. Aprenderemos como os primeiros cristãos conceituavam os demônios, quem funcionava como exorcista e as estratégias mágicas que usavam para anular demônios. Sim, os primeiros cristãos praticavam muita magia e não havia muita diferença entre o exorcismo e a prática mágica. E espero vê-los lá.